Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor, amém? Louvado seja Deus, como acabamos de cantar, sonda-me, Senhor. Conheces os meus pensamentos, guia-me. Vê se há em mim algum caminho mau e conduza-me pelo caminho eterno. A grande maravilha é essa, saber que, mesmo imperfeitos, Ele tem nos conduzido na presença dEle. A Ele toda honra e glória, hoje e sempre. Amém. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 24. Nós iniciamos hoje cedo uma série de exposições bíblicas com a temática mensal Família da Aliança. Mês de maio é um mês dedicado à família, casamentos, noivas, mesmo que tenha uma vertente principal mercantilista. O momento é para falarmos sobre esses temas de forma bíblica. Mesmo que toda a condução social não dê o devido valor a esses temas tão importantes como casamento e família, é o momento em que nós temos para falar desses temas, apoiados na palavra de Deus. Então, Josué, capítulo 24, do versículo 14 ao 25, de manhã falamos sobre a família como uma instituição divina. Usamos Gênesis capítulo 1, Deus a instituiu para que a glória dele fosse revelada na família, para que a bênção dele fosse experimentada na família, nessa construção social divina do casamento, heterossexual e monogâmico. E vimos também que Deus instituiu a família para que ela experimente os seus cuidados, a sua provisão. E agora, dentro de Josué 24, do versículo 14 ao 25, nós vamos refletir um pouco sobre a família em serviço de Deus. Então, mesmo assentados, com temor e tremor devidos à palavra do Senhor, convido-vos à leitura alternada. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal,
e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: Nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: Ao Senhor, nosso Deus, serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo, e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Palavra do Senhor. Deus, nós adoramos a Ti, cantamos ao Senhor, fomos tratados pela Tua palavra cantada, e toda essa composição cultica devida somente ao Senhor tem sido também usada por Ti para fortalecer as nossas vidas. Mas entendemos e cremos que esse é o principal momento do culto, no qual nos silenciamos, acalmamos os nossos ânimos e pela obra do Teu Espírito domamos toda a preocupação e qualquer obstáculo para que nada possa impedir a compreensão da Tua palavra. Fala conosco, que o Teu Espírito nos dê capacidade para entender a Sua voz e que o mesmo Espírito nos fortaleça para colocá-la em prática para o louvor do Senhor e para o nosso bem. Oro em nome de Jesus. Amém. Até onde vale a pena lutar pela sua família? Essa pergunta pode formular uma série de questionamentos que visam construir, no mínimo, uma expectativa positiva diante dos grandes desafios que a nossa família tem enfrentado nos últimos tempos. Não é novidade para nós que esta instituição divina, desde os primórdios, tem sido objeto direto das ciladas do diabo. Com toda a força, ele tem investido contra as famílias em toda a história da humanidade, e principalmente história da Bíblia, para destruí-la, para desestruturá-la. Então a pergunta até onde vale a pena lutar pela família, ela reflete as inquietações dos nossos dias atuais. Quando movidos muitas vezes pelas forças externas, ideologias, filosofias vãs, falsos ensinos, temos visto que os valores da família bíblica têm sido dia a dia sucateados. Tem-se feito chacotas com famílias que são denominadas na sociedade tradicionais. Não são poucas as vozes que, cheias de zombaria, têm colocado a família instituída por Deus, referendada na Bíblia, como algo retrógrado, antiquado, reduzido até mesmo à falta de intelectualidade, sendo mais popular coisa de bobo. É isso que nós vivemos hoje. As batalhas transitam dentro das ideologias e teologias vãs
tentando colocar sobre nós estruturas diferentes daquela dada pelo próprio Deus, criada pelo próprio Deus. E muitas vezes, em nome de Deus, em nome do amor, em nome da tolerância. Isso que nós enfrentamos nos dias atuais. Na sua família, num plano maior, quantos já disseram para você que não vale a pena mais chamar a atenção dos seus filhos? Que a sua forma de correção é antiquada, porque os pais hoje não devem chamar mais a atenção do filho, porque podem deixá-los fragilizados, traumatizados. Dentro do universo familiar amplo, quantos já disseram para você, ir à igreja não faz muito sentido, domingo de manhã, ter que levar crianças, acordar crianças tão pequenas para ir para a igreja, não precisa desse sacrifício todo. Aparentemente são conceitos que se preocupam com a família, mas na prática não. Porque não há outro lugar para que a nossa família seja abençoada fora da presença do Senhor. E a igreja é esse movimento vivo, é esse organismo da reflexão da graça, na qual as nossas famílias, mesmo imperfeitas, são sustentadas, fortalecidas, orientadas, disciplinadas na palavra, para que em meio a tantos desafios e provocações, continuemos em fidelidade ao nosso Senhor. Até onde vale a pena lutar pela sua família? Josué tinha aproximadamente 110 anos. Eu não tenho nem metade disso. E em muitos momentos, bate aquele desânimo. Bate aquele sentimento, será que vale a pena? O que eu fiz de errado? Por que não aprende? Ensinamos, exortamos e faz tudo o contrário. Ou isso não acontece na vida de vocês? Houve uma era em que se acreditava que filhos de pastor eram santos. Não é isso, Débora? A Débora é filha de pastor. E ela sabe muito bem do que eu estou falando. Da nossa geração, Débora. Filhos de pastor são santos. Conhece a Bíblia de cor. Faz tudo sozinho, tudo certinho. Namora com quem vai casar. E um monte de coisa. Mas não. Na minha casa, as indagações são as mesmas na sua casa. Onde eu errei? Quando vão aprender? Gabriel fez 19 anos. E eu estou desde os 5 anos de idade, Voluse, falando assim, com 6 ele aprende. Com 12 ele aprende. Com 15 ele aprende. 19 anos, eu já estou para falar, com 50 ele aprende. Mas se meu pai estivesse vivo, ele ia falar com 70 o mel que aprende. Estão entendendo? Se tem uma coisa que você não pode desistir, é da sua família. O livro de Josué é o livro das conquistas. Gente, que livro maravilhoso, fala de grandes vitórias. Os jovens estão estudando Josué. E eles sabem, como vocês, que apesar de ser um livro das conquistas, a grande parte dessas conquistas foram muito sofridas. Extremamente sofridas. E não porque Deus deixou de abençoar o povo, Lúcia, mas por causa do pecado do povo. A grande vitória está no início do relato de Josué. A vitória sobre Jericó. Uma vitória poderosa.
em que sobressaiu o poder soberano de Deus. Jericó, uma cidade que não podia ser tomada, nenhum povo conseguiria invadi-la e ser vitorioso sobre ela, mas Deus é o Deus de batalha, e mesmo o povo, sem pelejar, dominou aquela cidade, porque Deus estava na frente. A partir dali, Bruna, foi uma série de fracassos. E todos fracassos ligados à falta de fidelidade do povo com Deus, a quebra da aliança. A aliança que Deus havia feito com o patriarca Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O propósito de Deus para a família da aliança é para que a terra seja abençoada, para que a sua família seja abençoada, para que no trabalho seja abençoado, para que a sua vizinhança seja abençoada. Esse é o propósito, e essa aliança não mudou, ela se renovou em Cristo Jesus. Mas aí chega em Josué, um livro tão maravilhoso da grandeza de Deus, você começa a perceber como que nós quebramos a aliança. E como isso reflete nas nossas vidas. Domingo passado, os jovens e eu estudamos sobre Acã, não é isso, Pedro? E como que pelo pecado de Acã o povo pagou um preço muito alto. Hoje nós estudamos sobre o engano dos gibeonitas, que se fingiram de andarilhos e enganaram a Josué e os príncipes e fizeram uma aliança com Josué. E isso trouxe um juízo divino muito grande na vida daquele povo. Então o livro de Josué, isso é um livro de conquistas por causa da misericórdia. Mas é um livro que revela um povo ingrato, que quebrava a aliança facinho, facinho. No final do livro, capítulo 24, Josué tinha por volta de 110 anos. Deus queira que a gente chegue por aí, né, ô Josi? Tocando contrabaixo. Josué viveu. Um grande homem, um grande comandante. Mas tudo tem limite, não é verdade? Tudo tem limite. Logo ele morre. Depois você lê a história, no capítulo 24 ainda fala da morte de Josué. E esse foi o limite. Ele chamou toda a comunidade e exortou a comunidade do povo de Deus. E a exortação é essa. Então convido-vos a atenção ao texto sagrado. Versículo 14 e 15, leiam por favor numa só voz. Uma das frases do reformador genebrino Calvino, João Calvino, foi: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Versículo 14 é aquele momento que você chega para o seu filho e fala: chega, cansei, chega, não vou falar mais. Ou você obedece, ou você vai receber a disciplina. Não é isso que nós fazemos? É isso que está acontecendo aqui. Josué chegou e falou: chega, chega, agora é o momento da decisão. Agora é o momento em que vocês têm que assumir um compromisso real com Deus. E mostra para nós que a primeira realidade textual é que o compromisso que Deus espera de nós não é um compromisso por tradição, não é um compromisso por família ou cultura, e não é um compromisso formado apenas naquilo que entendemos sobre ele. É um compromisso de vida.
É um compromisso disposto a abrir mão de qualquer valor que temos para que ele seja glorificado. Ele coloca a idolatria como o principal fundamento do nosso distanciamento do Senhor. Idolatria para o crente, durante muito tempo, e para muitos hoje, só acontece dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Para a Bíblia, não. Para a Bíblia, não. Para a Bíblia, o homem é um idólatra por natureza depois do pecado. Ele faz os seus ídolos. Ele idolatra a si mesmo. Um dos maiores ídolos e um dos mais difíceis a serem derrubados é o próprio eu. Por isso que João disse, convém que ele cresça e eu diminua. É por isso que Cristo, ao falar com as multidões, disse, você quer ser meu discípulo? Negue a si mesmo. É o grande desafio. Josué fala de alguns ídolos. O primeiro, do Egito. Então, entenda, nós estamos falando de muito tempo depois do Egito. E haviam pessoas ainda que tinham ídolos egípcios em seus corações. Josué fala de algo mais antigo, dos ídolos ou deuses da além do Eufrates. Quem são eles? Os deuses que o povo de Abraão adorava. Veja, como que a idolatria pode passar de geração a geração. E o terceiro ídolo que ele coloca é o ídolo dos amorreus, ou os deuses dos amorreus. Amorreus foram os povos que eles venceram e ocupavam a terra deles naqueles momentos. Então Josué faz uma reflexão que aquele povo por onde passava carregava um ídolo, carregava um Deus. E agora bastava. A expressão bíblica que Deus não compartilha ou não divide a sua glória com ninguém, é isso que Josué está fazendo. Hoje é o tempo, vocês precisam decidir. Mas o final do versículo 15 é o que fundamenta a temática mensal. E é o que responde à pergunta que eu fiz para vocês hoje, até onde vale a pena lutar pela nossa família? Porque Josué, olhando para toda aquela idolatria, rebeldia, facilidade em se distanciar do Senhor, facilidade em se esquecer das benéfices de Deus, da bondade, da graça real de Deus, olha para aquele povo e diz, quanto a vocês, a essa altura, pouco me importa. Eu estou com vocês há tanto tempo. E até agora parece que vocês não entenderam. Então decidam agora. Ou servem os deuses do Egito, do Eufrates, da família do pai de Abraão, ou dos amorreus, que é essa terra que nós habitamos. Façam o que vocês querem. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. E esse final nos dá alguns fundamentos primários para que a nossa família possa ser abençoada por Deus. Primeiro, a sua responsabilidade como líder da sua casa. Na perspectiva do Antigo Testamento, estamos falando da responsabilidade de um patriarca. Na perspectiva atual, nós falamos da liderança de um homem com a conciliação da sua esposa. Infelizmente, na era em que nós vivemos, temos ainda situações em que mães solo estão cuidando das suas famílias. Então, isso se aplica a elas também. Quem é você na sua família? Josué não fala diretamente da família. A minha família vai buscar a Deus, o meu povo vai amar o Senhor, os meus filhos vão viver para Deus. Não, ele fala, eu servirei ao Senhor.
Isso tem a ver com exemplo, tem a ver com prioridade. O que é amar a Deus na perspectiva dos seus filhos? Daniel e Aline, o que é relacionar com Deus na perspectiva da Helena? Aristeu, Luan e os outros filhos, como que os filhos veem a sua vida na presença do Senhor? É isso que ele está falando. A Mauri, como que o Gabriel tem visto a sua relação com Deus? Tem uma frase, essa frase foi a Lia que trouxe há 2 anos, e eu esqueci dela, viu, Lia? Eu ia te ligar, acabei não ligando para lembrar, talvez eu faça uma paráfrase dela agora, mas vai ficar perto dela, tá? E essa frase diz mais ou menos assim: se a igreja, se a relação com Deus não for uma prioridade para os pais, para os filhos não terá nenhuma importância. Isso é uma grande verdade. Quem é você na liderança espiritual dentro da sua casa? Você tem levado seus filhos aos pés da cruz? Você tem orado com seus filhos? Você tem orado com a sua esposa? Você tem falado sobre a graça, sobre o perdão de Deus, sobre a vida que agrada a Deus? Você tem falado com seus filhos sobre os desafios atuais, que têm roubado os corações de muitos jovens, inclusive dentro dos nossos lares? Qual o seu papel sacerdotal dentro da sua casa? Josué entendia que ele tinha responsabilidade em conduzir a família aos pés do Senhor. E conduzir a família aos pés do Senhor não é simplesmente trazê-la aqui aos domingos. É maravilhoso nos encontrar aqui aos domingos. As famílias se sentam juntas. Deus tem abençoado as nossas famílias. Mas é muito mais do que isso. E refaço a pergunta: quem é você dentro da sua casa? Estou falando com você que é pai. Qual o papel que você exerce para aproximar a sua família de Deus, mesmo numa era tão desafiadora? O final do versículo 15 ainda nos dá uma segunda grande lição. Minha casa serviremos ao Senhor. Desde que a humanidade se entende por humanidade, ela cria e procura um Deus que a sirva. Talvez seja mais fácil para o coração do homem conhecer um Deus que vai servi-lo do que um Deus que deve ser servido. Talvez isso explica tantos movimentos que crescem, porque oferecem um Deus servo, um Deus escravo, um Deus que se parece muito com aquele gênio da lâmpada, que você pode esfregar a lâmpada quando você quiser e precisar, e ele sairá para fazer a sua vontade. Josué nos mostra algo diferente. E aí eu construo a segunda pergunta. O que é mais importante para a sua família? Nós estudamos os nossos filhos. Nós procuramos as melhores escolas. Nós damos formações especializadas para eles, inglês e outras direções. Nós temos nos preocupado com a igreja na qual nós adoramos a Deus quanto à formação dos nossos filhos. Quase sempre a expressão nossa é, e isso se repete o que meu pai falava, e talvez o que o pai dele falava: eu trabalho para que meu filho se forme e tenha uma vida melhor do que a minha.
Essa é a projeção social. Essa pergunta tem a ver com quem você está formando. A sociedade fala que um lar feliz é aquele que manda o filho para uma faculdade de medicina, né? Ou para uma faculdade renomada de direito. Vai ser um grande jurista. A sociedade fala isso. A sociedade vai te medir pela formação que você tem, ou pela formação que você dá para os seus filhos. Josué nos ensina algo diferente. Nada pode ser mais importante para a nossa família do que servir ao Senhor. Viver para a glória dele. Você tem que se preocupar em dar uma formação para o seu filho, mas muito mais do que isso. Você tem que se preocupar em fazê-lo um homem ou uma mulher que sirvam a Deus com toda integridade e com toda fidelidade. É isso que está no versículo 1. E terceira lição que nós temos no versículo 15, que está muito evidente, mas que não estava para aquelas pessoas daquela época. A quem você serve? Aparentemente uma pergunta simples para crente responder, mas quando nós consideramos a expressão do reformador, que o meu coração é uma fábrica que não para de construir ídolos, nós podemos chegar a uma resposta muito mais complexa. A quem você serve? Ao trabalho? A formação? Quantos, em busca de uma melhora financeira, têm abandonado as famílias? Nessa proposta de que quanto mais eu trabalho, melhor eu posso oferecer para os meus filhos. Não se enganem. A melhor herança que você pode deixar para os seus filhos é o serviço ao único e verdadeiro Deus. Isso não tem preço. Ele é a sua provisão. Então, o tempo que você tem para investir com a sua família, não invista em nada mais senão nela. Vai amar, vai cuidar dela, vai orientá-la, vai exortar o seu filho, vai passar tempo com ele. Quantos pais hoje que não têm a mínima paciência de conversar com os filhos? Estão moídos no trabalho, Gabriel, e quando estão em família, que o filho quer brincar, quer jogar uma bola, quer pular no pescoço, ou quer chamar atenção, ele simplesmente fala, vai pegar o celular, não é isso? Ou vai pegar o videogame. Isso tem sido muito comum. Um dos grandes erros dos pais hoje é transferir a sua responsabilidade para a igreja, para a escola, para outras formações, para o smartphone, para o computador, para o videogame, porque eu não tenho paciência de ficar com os meus filhos. Isso está se agravando. E pior que isso está ficando comum para nós. Comum para nós. Os nossos filhos têm contato com muitas coisas, menos com os pais. Menos com os pais. Então, a quem você serve? Porque se você serve a Deus, você vai conduzir a sua família nos caminhos do Senhor. Não é fácil. O grito da sociedade é: não vale a pena. Há pouco tempo atrás, você viu na mídia, Instagram, Facebook e outros aí, uma chacota contra as famílias que eles denominaram tradicionais. O termo é conservadora. A propósito, essa chacota tomou uma dimensão muito grande na festa do diabo, que é o carnaval, onde fizeram essa gozação com as famílias tradicionais. É isso que nós fazemos hoje.
que vivemos hoje. A gente chegou numa era que, se seu filho chegar na escola e falar para ele, eu tenho um pai e uma mãe, Júlio, vai ser gozação para muitos. E se ele falar ainda, eu vou na igreja aos domingos, de manhã, eu tenho escola bíblica, aí ele vai ser um objeto de escárnio. É isso que nós vivemos. Mas daí tem Josué, um homem de 110 anos, falando, vocês fazem o que vocês querem da vida de vocês. Agora eu e a minha família vamos viver para a glória de Deus. A família bíblica, ela é contra a cultura. Ela vai contra a maré. Ela vai contra a onda. Enquanto a multidão vai para um lado, a família bíblica vai para o lado de Cristo. Nós nunca seremos amigos. Mundanismo, ideologias, vãs filosofias nunca serão amigos da família que vive a palavra de Deus. O que aconteceu a partir daí? O povo disse, nós também serviremos ao Senhor. Mas Josué conhecia o coração deles e falou para eles, não é bem assim. Não é bem assim. De palavras, o mundo está cheio. Vocês têm que deixar a idolatria de vocês. E aí eles reforçam. Não, nós estamos sendo sinceros. Nós serviremos a Deus porque Ele fez grandes coisas em toda a história do nosso povo. E fizeram uma aliança com o Senhor. É por isso que o título dessa perícope é Renovação da Aliança. Josué orou, Eliana, diante daquela aliança e consagrou ao Senhor. Capítulo 24 é o último capítulo. E daí você me fala, ou pergunta, sim, e aí o povo foi fiel a Deus? O povo mudou de vida. O povo não quebrou a aliança mais. Eu te respondo. Leia o livro de Juízes. E você vai ver que o povo tem uma tendência de falar da boca para fora. Juízes mostra a degradação daquele povo que havia renovado a aliança. O afastamento de Deus. E é por isso que Deus institui quem? Os juízes. Porque o povo se distanciou tanto, se rebelou tanto, se tornou tão idólatra, mesmo depois da exortação desse patriarca, que ele estabeleceu os juízes para julgar o povo de Deus. Se o livro de Josué é o livro de conquistas, Juízes é o livro da degradação do povo de Deus. O que isso mostra para nós? Que se a mudança não for do coração, nada será transformado nas nossas famílias. A história não para aí. Em todo o Antigo Testamento, Deus vai restaurando famílias, transformando famílias, até chegar no último livro do Antigo Testamento. Qual é o livro do Antigo Testamento? Oi? Oi? Malaquias. Qual é o último versículo? Abra a Bíblia então. Já acharam? Então leiam, por favor. Versículo 6. A última promessa de Deus do Antigo Testamento é a restauração das nossas famílias. E tudo isso, Luciano, porque o propósito de quem instituiu a família não mudou.
Tudo mudou. A sociedade mudou, formularam várias estruturas familiares, todas antibíblicas. Mas o propósito da instituição não mudou. A última promessa do Antigo Testamento: Ele restaurará as nossas famílias, para que Ele seja glorificado, para que a bênção dele seja abundante e para que experimentemos da provisão do Senhor. Daí eu volto à pergunta inicial: até onde vale a pena lutar pela sua família? Até onde Deus nos der a graça da esperança de que Ele converterá os nossos filhos e as nossas gerações e a nossa família para servir unicamente a Ele. Então que Deus os abençoe. Não desista. Eu já entrei em crise várias vezes e toda vez Deus me renova. E Josué tem sido um alento para a minha vida. É quando tudo está contra, Natã, tudo contra, você se posiciona e fala: eu servirei ao Senhor. O mundo é seu inimigo, mas você fala: eu e a minha casa viveremos para Deus. Que Deus te abençoe, te fortaleça, abençoe a sua família, em nome de Jesus. Senhor, obrigado. Obrigado porque nos deste a família como uma instituição na qual nós podemos viver o relacionamento com o Senhor. O lar é o início de toda a construção social. É no lar que experimentamos a Tua presença, que somos consolados, fortalecidos, exortados, disciplinados. É no lar que aprendemos a ser longânimos, misericordiosos, que perdoamos. É no lar que nós vivemos de forma tão poderosa e viva a imagem e a semelhança do Senhor. No lar também enfrentamos desafios tão grandiosos, resultantes da minha natureza pecaminosa, e resultante de tudo aquilo que provoca externamente. Satanás é o inimigo principal das famílias e usa ideologias, vãs filosofias, religiões, para que as famílias sejam continuamente enfraquecidas. Mas numa era, ó Pai, de incredulidade, de negação, de idolatria do eu, uma era de desconstrução de tudo aquilo que é valor moral, ético, numa era em que não existe a verdade, cada um constrói a sua, partindo da sua experiência, numa era em que a religião é formada pelo homem, que cria os seus deuses diante das suas carências e desejos. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. E não há nada melhor para nós. A promessa é viva, a aliança é a mesma. A bênção do Senhor que se estende para a humanidade por meio da família de Deus ainda é a mesma. Como acabamos de cantar, para que os nossos filhos sejam o perfume para todas as nações. Essa é a promessa do Senhor.
Então entregamos o nosso lar diante do Senhor, e a começar em mim, de nós que somos líderes em nossa casa, nós te pedimos perdão por todas as vezes que falhamos, por todas as vezes que nos ausentamos, por todas as vezes que fingimos não ver e não ouvir. Te pedimos perdão, porque a responsabilidade em conduzir a nossa família à fidelidade e à integridade na aliança com o Senhor é nossa, é minha. Então, ó Pai, me perdoe, desperta-nos, como lemos a última promessa do Senhor, no último livro do profeta Malaquias: converta os corações dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, restaura as nossas famílias, para a glória do Senhor, para o bem da humanidade. A família da aliança é a família que abençoa a humanidade, e nós estamos aqui para isso. Estamos em Bauru para isso, estamos no estado de São Paulo para isso, estamos no Brasil para isso, no mundo para isso, e abençoar a humanidade é fazer Cristo em nós conhecido por meio de uma família que vive a aliança com o Senhor. Tenha compaixão de nós. Agora, Senhor, guarda-nos de volta aos nossos lares. Que a tua bondade permaneça sobre o teu povo, para que vivamos intensamente, integralmente e com a fidelidade da alma, uma vida na presença do Senhor. Assim oro em nome de Jesus. Amém.